Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, mais um domingo pela manhã, para juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que já estão chegando para a nossa aula de hoje, Deus abençoe os irmãos que estarão acompanhando conosco nessa manhã, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo sobre o livro dos Salmos e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema celebrando a segurança do povo de Deus. Celebrando a segurança do povo de Deus. O textuário dessa lição está em Salmo 46, verso 1. Salmo 46, aliás, que vai ser a base do nosso estudo, da nossa lição de hoje, é o Salmo 46. O textuário diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estamos na lição 5, 3 de maio de 2020. A verdade aplicada da lição diz: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da lição: primeiro, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. E terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. Os textos de referência estão no Salmo 46, verso 1 a 5 e também o verso 11. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus por essa leitura. Nós vamos agora fazer uma oração, pedir ao Senhor que venha estar conosco nessa manhã, nos ajudando, nos inspirando, para que nós possamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, através da sua santa e bendita Escritura. Oremos. Pai Santo, neste momento, Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, e em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós clamamos agora por Tua misericórdia, Senhor. Nós viemos aqui à Tua casa nessa manhã, Senhor, para juntos aprendermos a Tua Palavra. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida dos irmãos, Senhor, que estão nos acompanhando, aqueles que chegarão no decorrer da aula, para essa ministração nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, possa convencer, possa instruir, possa orientar. Ó Deus, ajuda-nos por Tua infinita misericórdia, fique conosco nessa manhã. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, os irmãos me ouvem bem? Os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos estão conseguindo ouvir bem? A voz está boa? Me dá um feedback aí para que eu possa dar continuidade aqui na nossa aula. Se os irmãos estiverem ouvindo bem, me dá um ok, me dá uma posição, e assim a gente dá sequência à nossa aula nessa manhã. Deus abençoe irmã Cristiane, irmão Ivan, irmã Marcele, irmã Monique, irmã Terezinha. Deus abençoe todos vocês que já estão conosco, nos acompanhando. Eu creio que no decorrer da aula, alguns outros irmãos devem também chegar, e juntos nós vamos continuar aprendendo a Palavra do Senhor. Está aqui comigo na igreja nosso irmão Jacques, diácono da igreja, que é o superintendente da Escola Dominical, está aqui dando um apoio também. Deus seja louvado pela vida do nosso querido irmão Jacques. Vamos lá então. A introdução da lição diz: essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o seu refúgio e fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. O primeiro tópico da lição diz: a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então essa lição vai falar sobre a segurança do povo de Deus em ter o refúgio, a fortaleza e proteção de Deus, e também a grandeza e a soberania do Senhor. Graças a Deus. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem
ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Olha que interessante. Esse salmo retrata a proteção e as ameaças ocorridas ao longo da vida e também demonstra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Ou seja, esse salmo demonstra todo o poder que o Senhor tem, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, como na natureza, como em todas as áreas, todos os locais, mostra a soberania e o poder de Deus. E também revela a fragilidade humana, como nós somos vulneráveis, como nós somos suscetíveis a tantas ameaças que sofremos ao longo da nossa vida. Sejam ameaças físicas, ameaças emocionais ou ameaças espirituais. Precisamos estar guardados em Deus para que tenhamos condições de continuar vivendo debaixo da graça do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio. O primeiro tema desse tópico é Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Quando nós estamos em perigo, quando nós estamos abalados, fragilizados, nós precisamos buscar um lugar de refúgio, um lugar de escape. Não sei se alguns irmãos já teve essa experiência de ser perseguido por alguém. Quando você está sendo perseguido por alguém, você procura imediatamente um lugar onde você possa se esconder. Eu nunca fui perseguido fisicamente, mas eu já tive sonhos em que eu estava sendo perseguido. E eu lembro que nos sonhos que eu tive, principalmente na época da adolescência, quando nós temos mais esse tipo de sonho, sonho com alguém perseguindo, alguém tentando pegar a gente. E eu lembro que nos sonhos a minha preocupação era: preciso arrumar um lugar para me esconder. Era essa a preocupação. E esse é um instinto do ser humano, que quando está passando por uma adversidade, por uma perseguição, por alguma coisa que está ameaçando o ser humano, ele busca refúgio, ele busca abrigo em algum lugar. E o salmista inicia o salmo dizendo que Deus é o nosso refúgio. Então, se existe um lugar para onde nós que conhecemos a Deus podemos correr, podemos nos abrigar, é no próprio Deus. Ele é um refúgio. Ele não nos indica um refúgio. Ali é um refúgio. Não, Ele é o nosso refúgio. E o comentarista continua dizendo: há diversos exemplos na Bíblia, entre eles a cidade de refúgio. Tratava-se de lugares para onde as pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Falar em Números capítulo 35. É interessante o fato de o salmo iniciar com a declaração que Deus é o nosso refúgio. Olha que interessante, no verso 1, antes de relatar as calamidades, ele demonstra que Deus é o nosso refúgio. Depois, no meio do relato, no verso 7, ele também declara que Deus é o nosso refúgio. E no fim do salmo, no verso 11, ele também declara que Deus é o nosso refúgio forte. E também essa passagem no salmo 71, verso 7. A parte azul aqui da revista, que é do professor, tem um comentário interessante. Derek Kidner, ele comenta sobre o salmo 45. O salmo 46 proclama a ascendência de Deus numa esfera após outra, ou seja, o seu poder sobre a natureza, do verso 1 ao verso 3, sobre os ataques à sua cidade, do verso 4 ao verso 7, e sobre o mundo inteiro com as suas guerras, do verso 8 ao verso 11. O seu tom robusto, ou seja, o tom robusto com que foi escrito esse salmo, e desafiador, sugere que foi composto num momento de crise, que torna duplamente impressionante a sua confissão de fé. Então, o comentarista aqui, Derek Kidner, ele diz que se você analisar o salmo, você percebe a ascendência de Deus, ou seja, Deus se demonstrando soberano sobre todas as esferas, uma após a outra. Primeiro sobre a natureza, depois sobre os ataques à sua cidade e depois sobre o mundo inteiro com as suas guerras. Então, provavelmente esse salmo foi escrito em um momento de crise em que a nação passava, O comentarista Warren Wiersbe, é o comentarista que eu tenho aqui
em minha mão, eu estava observando os seus escritos, e ele diz que, muito provavelmente, esse salmo deve ter sido escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, que também era um poeta e era um grande escritor, e esse comentarista, o Wiersbe, ele comenta que provavelmente esse salmo foi escrito na passagem do livro do 2 Reis, capítulo 18, 19, quando a Bíblia diz que Judá é sitiada pelo rei da Assíria, por Senaqueribe, ela é cercada, algumas cidades fortificadas de Judá são invadidas pelo rei da Síria, e também Judá, Jerusalém é cercada e é sitiada, e é quando Ezequias clama a Deus e busca por socorro, e nós vamos perceber que ao longo do Salmo demonstra as fases em que Ezequias passou, tanto quando clamou, quanto quando viu o agir de Deus, quando Deus enviou o seu anjo. Em uma só noite, 185 mil soldados assírios são mortos por um único anjo, e revela o poder de Deus e a maravilha que é confiar nesse Deus. Mas o comentarista continua dizendo: Deus também é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Olha que interessante. O salmista primeiro diz que Deus é o nosso refúgio. Mas não adiantaria termos um refúgio que fosse facilmente invadido. Não adianta você se proteger em um lugar, em uma situação, onde qualquer circunstância externa pode intervir no seu refúgio e te tirar do seu lugar de tranquilidade. Mas o salmista, no Salmo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, Deus não é apenas um refúgio, Ele não é apenas mais um refúgio, Ele é o refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então isso quer dizer que Deus não é um refúgio que o nosso inimigo pode nos alcançar quando estamos nele, de forma nenhuma. Deus é um refúgio forte, onde se nós estivermos abrigados nele, o nosso inimigo, o nosso adversário jamais poderá nos tocar. Nós precisamos crer nisso, precisamos confiar nessa palavra maravilhosa. Ele continua dizendo, o comentarista da revista: naquele tempo, as cidades eram protegidas por muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, Salomão fortificou várias cidades em Israel, mas o Senhor também é o nosso refúgio interior. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso, porque nós sofremos ameaças externas, problemas externos, problemas de ordem natural externa, mas também sofremos problemas internos, problemas que nós às vezes não conseguimos nem explicar o que está acontecendo com a gente. Às vezes passamos por tantas dificuldades internas que nós não sabemos explicar. A gente sabe que a gente está com um problema, uma dificuldade, e não consegue expressar o nosso problema. Nós vivemos em um mundo onde as doenças da alma estão cada vez mais aumentando, os problemas internos, as pressões internas. Nesse momento que o mundo passa por essa pandemia, nós vemos um aumento do número de doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doenças da alma, que aumentam cada dia mais, principalmente agora nesse período de isolamento. Eu estava vendo uma reportagem em um programa jornalístico, e estava dizendo que o aumento pela busca de remédios para ansiedade, remédios para a pessoa dormir, calmantes para dormir, aumentou pelo menos 30% nos últimos dias, desde que começou o período de pandemia. Ou seja, as pessoas estão mais ansiosas, mais aflitas, mais angustiadas, e isso gera conflitos internos. Então, essa é mais uma segurança que nós temos. Deus não é só um refúgio físico, onde nós podemos abrigar, um refúgio externo, não. Ele é um refúgio e fortaleza também para o nosso interior, também para a nossa alma, também para o nosso espírito. Veja bem, o Senhor é também o nosso refúgio interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústias, complexos, traumas, esgotamento, bem-aventurado aquele
que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza na sua angústia. Isaías disse isso em Isaías 25:4. Deus é a fortaleza do necessitado na angústia. Ontem eu estive conversando com uma irmã, a irmã Leni, 80 anos de idade, um exemplo de serva do Senhor, um exemplo de fidelidade a Deus. E eu estava comentando com ela quando estávamos servindo a Santa Ceia, e ela disse, no auge da sua fé, né, mesmo com a idade tão avançada, ainda com uma fé firme em Deus, ela disse assim, que ela sentia a presença de Deus todos os dias na sua casa. E eu fiquei pensando, e até comentei com ela, como é difícil quando a pessoa não tem essa confiança, não tem essa esperança em Deus. Porque nessas horas de isolamento, nesse período de conflito, nesse período de incerteza, de insegurança, a pessoa se sente totalmente abalada, se sente totalmente desprotegida. Mas quem confia em Deus, quem tem Deus como seu refúgio e fortaleza, consegue descansar mesmo no meio da tempestade. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Nós deveríamos glorificar a Deus por isso, porque só quem conhece a Deus tem essa segurança. Olha só, quem está em Cristo tem uma experiência pessoal com Ele. Pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Você pode afirmar que Deus é a sua fortaleza? Você pode dizer, eu não vou me abalar, porque não estou protegido pelo meu patrão, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus pais, não estou protegido pelo governo, não estou protegido pela política, não estou protegido pela ciência, eu estou protegido pelo Criador e sustentador de todas as coisas. Sabe quem é? Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glorifica a Deus por isso, se você tem essa confiança no Senhor. Aleluia, graças a Deus. O tópico 1:3 diz assim: além de Ele ser o refúgio, de Ele ser a nossa fortaleza, Ele também é o nosso socorro, um socorro bem presente na angústia. São os vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. Todos esses termos fazem parte do mesmo grupo de palavras que engloba a palavra angústia. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos, estado plural, como em 2 Coríntios 6, 4, 12 e 10, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia, ou nos tempos de aflição, ou nas tribulações, ou na adversidade. Como encontramos na Bíblia de Estudos Palavra-Chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam rapidez, a perfeição e o socorro do Senhor. Olha que interessante, além de Deus ser um refúgio, Ele não é qualquer tipo de refúgio, Ele é um refúgio forte, Ele é uma fortaleza. Ou seja, quando o salmista expressou este salmo, ele estava em mente, provavelmente tinha na sua mente, uma cidade fortificada, uma cidade murada, com torres de vigilância, com portões muito reforçados, que garantiam uma proteção contra os ataques externos. E o salmista também diz que, o comentarista também diz que Deus, além de ser um refúgio e fortaleza contra os ataques externos, Ele é também um refúgio contra os problemas internos do ser humano, de todo aquele que confia no Senhor. Agora o salmista diz que Ele também é um socorro, mas também não é qualquer tipo de socorro. Não é um socorro que vem quando já não precisa mais. Não é um socorro que vem e faz o socorro apenas pela metade. Não, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora da aflição, na hora da adversidade, Deus é um socorro bem presente. O escritor, o comentarista da revista diz que a palavra bem presente deriva de duas palavras no hebraico, a saber, a rapidez
e a perfeição. Olha que interessante isso, essa palavra bem presente, esse termo bem presente, origina-se de duas palavras. A palavra rapidez, que fala de agilidade no socorro, fala de não tardar em socorrer. Isso é Deus o nosso socorro. Olha só, e da palavra perfeição. Olha que interessante isso. Deus não tarda em ser o nosso socorro, jamais. Ainda que às vezes pareça que para nós Deus está tardando em nos socorrer, Ele não tarda, Ele chega na hora certa, no momento certo, Ele está presente para nos socorrer. E Ele não faz o serviço pela metade, Ele não vem apenas para resolver uma parte do nosso problema, da nossa dificuldade, não, Ele faz o trabalho com perfeição, é o que significa essa palavra bem presente, rapidez e perfeição. Ele faz quando precisa ser feito, obviamente não é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, sempre é e sempre será da forma dele, do jeito dele, porque tudo que ele faz é para a glória dele. Então, meu irmão, minha irmã, se você está angustiado, se você está aflito, se você está pensando que Deus não está vindo em seu socorro, eu tenho uma palavra para o seu coração. Deus está bem presente na sua vida. É que na hora certa Ele vai se manifestar. Talvez ainda não seja a hora certa. Talvez ainda Ele esteja aguardando alguma coisa que precisa ser colocada no lugar para que Ele manifeste o seu poder para socorrer a sua vida. Mas fique tranquilo, mesmo você achando que está demorando, quando Ele revelar o socorro na sua vida, o socorro será perfeito, o livramento será completo, não ficará nada para trás. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, descanse o seu coração, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na hora da sua maior angústia, na hora da sua maior dificuldade. É interessante que na hora da nossa maior angústia, irmãos, pode prestar atenção, na hora da sua maior angústia, na hora da nossa maior angústia e dificuldade, é quando nós nos vemos sozinhos, é quando os nossos amigos nos deixam, quando nossos irmãos nos deixam, quando ninguém pode nos ajudar. A hora da nossa maior angústia é quando todos nos abandonam. Jesus, quando estava no Getsemane, quando Ele orou ao Pai, e Ele pediu ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, foi a hora de maior angústia que Jesus passou. A angústia foi tão grande, foi tão profunda, que o texto diz que Ele suou gotas de sangue. É um episódio raro que acontece quando o nível de estresse é tão grande, a angústia é tão intensa, que os poros se rompem, os poros sudoríferos se rompem e misturam-se com as veias, e aí brotam gotas de sangue, né? De onde deveria sair suor, sai sangue. E isso que Jesus passou, uma angústia terrível, uma angústia tremenda. E às vezes, irmãos, nós passamos por momentos de angústia, momentos de aflição, onde a gente olha para um lado, para o outro e não vê saída. É como o povo de Israel, quando chega na frente do Mar Vermelho, olha para o lado direito, vê montanhas, olha para o lado esquerdo, vê montanhas, olha para frente, vê o mar fechando o caminho, e olha para trás, vê o exército de Faraó correndo atrás, vindo em grande velocidade atrás, tentando pegar o povo, alcançar o povo de Israel. Mas é nessa hora, irmãos, é justamente nessa hora, quando você não ver saída, é a hora em que o nosso socorro se manifesta. A Bíblia diz que Moisés clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Toca no mar, que as águas se abrirão. E Moisés toca com a vara no mar, e as águas se abrem, e o povo de Israel passa com os pés enxutos. E o livramento é tão perfeito, é tão preciso, que quando o povo de Israel passa o mar, a Bíblia diz que o exército de Faraó entra no mar, e quando eles estão exatamente no meio do mar, o mar se fecha e engole, e afoga todo o exército de Faraó. Em um só dia, o exército inteiro do Egito foi dizimado, foi exterminado, porque Deus é um socorro perfeito. Ele não faz nada pela metade, tudo que Ele faz é perfeito. Então, creia nisso, confie nisso. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Chegou também o pastor Reginaldo. Deus abençoe o pastor Reginaldo, é um amigo, um paizão espiritual. Deus abençoe a sua vida.
a minha sogra também, Mana Lúcia, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, ou ainda quiserem fazer alguma pergunta, os irmãos têm liberdade durante a aula de fazer as perguntas, né? E na medida do possível nós estaremos esclarecendo aos irmãos, graças a Deus. Vamos para o tópico 2, completa confiança no agir de Deus. O tópico 2 diz, completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Olha que interessante, depois de descrever que Deus é o refúgio, a fortaleza e o socorro, ele demonstra a sua confiança no Senhor. Isso é importantíssimo. Olha só, a confiança prevalece em meio ao caos. Confiar em Deus quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, irmãos, é fácil. É fácil. Confiar em Deus quando você está empregado, quando você está saudável, quando a família está bem, quando os filhos estão bem, quando tudo está às mil maravilhas, é fácil confiar em Deus. A grande dificuldade, o grande desafio de todo cristão é confiar em Deus em meio ao caos. Quando você olha para a situação e fala, meu Deus, o que será da minha vida? O que vai ser da minha família? É nessa hora que a nossa confiança precisa ser demonstrada. É nessa hora. Não é quando tudo está bem, é quando tudo vai mal, que nós precisamos demonstrar a nossa confiança. Olha só, o salmista declara que em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ele não temeria. Terra e monte lembram firmeza, lembram solidez, lembram segurança, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas da nossa vida. Olha que interessante. Quando o salmista fala de monte, fala da terra, ele está falando de solidez, de firmeza, né? Na terra nós temos firmeza, no monte nós temos firmeza. Mas ele está dizendo, quando os montes são abalados, quando os montes se mudam, ou seja, quando os montes são removidos, quando a terra é abalada, ainda assim a nossa confiança precisa estar em Deus. Ou quando os mares se revoltam, quando as águas se esbravejam, ou seja, quando nós não temos firmeza nenhuma, quando nós estamos em alto mar, onde nós não temos firmeza, ainda assim a nossa confiança precisa estar no Senhor. Quando as nossas bases forem abaladas, quando a nossa fé for abalada, a fé é a base da nossa vida. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é o nosso alicerce. E quando a nossa fé é abalada? E quando a nossa fé é atacada? Qual deve ser a nossa reação? Ainda que as nossas bases sólidas sejam atacadas, sejam abaladas, sejam rompidas, ainda assim a nossa confiança em Deus não poderá ser abalada. Precisamos confiar em Deus independente das circunstâncias, independente de situações externas. Veja bem, o salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento e Ele trará o escape. Irmãos, quando você lê o Salmo, aliás, deixa eu ler aqui para os irmãos, nessa Bíblia, a Bíblia da versão King James, ela tem uma versão um pouco diferente da Bíblia tradicional, e eu estava lendo nessa Bíblia, e é muito interessante a forma com que o texto é abordado nessa versão. Veja bem, olha o que diz aqui a Bíblia da versão King James. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se excrepem as águas
e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Então nessa versão a gente entende um pouco mais a profundidade, né, das expressões desse salmo. E quando você observa, irmãos, os primeiros versículos do salmo, você percebe que há um caos instaurado, né? Imagine só, olha o que o texto diz aqui, não tememos ainda que a terra trema. Está falando de terremoto, né? Terra tremer, terremotos, ainda que os montes afundem no coração dos mares. Está falando das montanhas caírem para dentro dos mares. Imagina isso, irmãos. É uma catástrofe natural. É algo terrível que está acontecendo na natureza. É isso que o salmista está demonstrando. Ele está olhando para algo que está acontecendo e dizendo assim, olha só, eu confio em Deus ainda que a terra trema, ainda que haja um grande terremoto na terra, ainda que os montes caiam para dentro dos mares, ainda que as águas se escrepem, ou seja, os mares se revoltem e se lancem com fúria contra os rochedos. Olha que interessante. Esse é o cenário que é descrito neste salmo. O escritor Matthew Henry, ele ressalta sobre esse salmo: mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, envolvidos em guerras, sacudidos com tumultos, e em seus governos sofram contínuas revoluções, mesmo que os seus poderes se unam contra a igreja e o povo de Deus, com o único objetivo de arruiná-los e cheguem muito próximos de atingi-los, nem assim temeremos, por sabermos que todos esses problemas terminarão de forma positiva para a igreja. Então, meus irmãos, ainda que tudo pareça estar dando errado, ainda que o mundo inteiro se revolte contra a igreja, ainda que tudo pareça não dar certo, ainda assim nós cremos que o final dessa história será feliz para aqueles que confiam no Senhor. Quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe coisas terríveis acontecendo, né? Catástrofes naturais, mundiais, e tudo isso vai acontecer. Mas o final do livro é feliz para a igreja de Cristo, para aqueles que creem, que confiam em Deus. A certeza de um final feliz é garantida no livro do Apocalipse. Isso é interessante para nós analisarmos. Então, a confiança em Deus jamais deve ser abalada. 2.2, a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também é identificada como Santa Cidade. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. É o Salmo 135, verso 21. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam Jerusalém, que é de cima, Gálatas 4, 26. A esperança de que a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3, 20. A futura, a nova Jerusalém. A Bíblia de Estudo Defesa da Fé, a rigor, diz assim: a rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. São muitas as lições e vários os detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus a ajudará. São termos que lembram
preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo: presença, provisão, auxílio e senhorio. Então, de repente, no meio do salmo, demonstrando essa catástrofe natural, esse terrível cataclisma acontecendo, no verso 4, o salmista dá uma pausa, e diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Esses dois versos mostram que quando nós confiamos em Deus, nós temos uma segurança, nós temos uma esperança. E a esperança é que em Deus nós teremos socorro em meio à aflição. Veja bem, o salmista diz que, apesar de tudo que está acontecendo externamente, todas essas catástrofes acontecendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está falando de um rio, não um rio caudaloso, não um rio bravo, está falando de um rio calmo, um rio perene, um rio tranquilo. É esse rio que alegra a cidade de Deus. O comentarista diz aqui que em Jerusalém não havia rios, então provavelmente essa expressão foi usada como uma metáfora, dizendo que há um rio aonde Deus habita, ou seja, aonde Deus habita a tranquilidade, a paz e a calmaria. Lá fora do refúgio, fora da fortaleza, fora do socorro, fora da presença de Deus, o mar está agitado, a terra está tremendo, as montanhas estão caindo, mas aonde Deus habita, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que traz esperança, há um rio que traz alívio, há um rio que traz alegria, aonde Deus habita. E se nós temos Deus habitando em nós, porque agora a Bíblia diz que Deus não habita mais sobre o ser humano, Ele veio para habitar no ser humano. Através do Espírito Santo, Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, independente do que esteja acontecendo externamente a nós, aqui dentro há um rio que nos traz alegria, há um rio que nos traz conforto, há um rio que nos traz paz, há um rio que nos traz satisfação, porque Deus habita em nós, e aonde Ele habita, há um rio que alegra a cidade de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode exaltar a Deus por isso, e mais, olha o que o salmista diz aqui no verso 5, nela habita o Eterno, ou seja, neste lugar habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Meu irmão, se Deus habita em você, se você é o lugar da habitação de Deus através do Espírito Santo, tenha certeza, a sua vida não poderá ser atingida, a sua alma não será prejudicada, porque em você habita a presença do Altíssimo. E o salmista descreve claramente e confirmadamente, ela não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Então, ainda que a noite seja escura, ainda que os problemas sejam muito grandes, que você às vezes parece que você perdeu o controle da situação, fica tranquilo. Se Deus habita em você, se você é o lugar da habitação de Deus, você não será atingido. Ao romper da manhã, ao romper da aurora, o socorro virá sobre a sua vida. Olha só o que Champlin, o comentarista, diz: o rio gentil, em contraste com o mar revolto, representa os atos restauradores e a bênção de Deus que dá aos homens vida e razão para viver. O termo hebraico corresponde a Nahar, rio perene, distinto de Nachal, que é a torrente que entra em ação quando as neves derretem e enchem os rios e ribeiros. A proteção divina, bem como a sua bênção e paz, é como um rio que corre para o templo e supre tudo com as suas águas muito necessárias. É isso que o salmista está expressando aqui. Aqueles que confiam em Deus, que tem Deus como seu refúgio e como a sua fortaleza, que tem Deus e tem
a sua vida como a habitação do Senhor, eles têm a segurança, eles têm a certeza, eles têm a convicção de que jamais serão confundidos, jamais serão abalados, jamais serão destruídos, porque Deus habita em nós e nós temos essa certeza de que somos guardados pela presença do Altíssimo. Graças a Deus por isso. Tópico 3, 2 e 3, a agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra os governos divinos. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. Em nosso tempo temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então o salmo também revela, a partir do verso de número 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Então o salmo mostra uma agitação das nações. Essa agitação não é simplesmente um movimento das nações, e sim uma revolta contra o governo do Altíssimo, o governo do Eterno, o governo de Deus. E nós temos visto isso, nós até estudamos algumas lições atrás sobre isso, sobre como a sociedade moderna, pós-moderna, ela busca formas de afrontar, de contrariar os princípios que Deus estabeleceu. Nós vemos isso refletido em leis, vemos isso refletido em costumes, a sociedade mudando os costumes, coisas que foram profetizadas lá atrás, se cumprindo aqui na nossa sociedade, vemos reações das pessoas nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, muitas pessoas se revoltando contra Deus, dizendo: como que Deus permite uma situação dessa? Como que Deus permite tanta gente morrer, tantas pessoas inocentes morrer? Ou seja, eles culpam a Deus, eles direcionam a Deus a culpa pelos fracassos e pelos acontecimentos da humanidade. E nós vemos isso como uma revolta, da humanidade contra o Criador. Isso é terrível, isso é triste de ver, mas é uma realidade. Então as nações se mobilizam contra o governo de Deus, e refletem isso nas perseguições contra a igreja, contra o Evangelho, ou como ele diz aqui, muitas vezes até com uma profissão de fé meramente nominal. A fé professada meramente nominal. O que é isso? São aqueles que se dizem ser, mas na verdade não são. Aqueles que se dizem pertencer à família de Cristo, quando na verdade não são. Aqueles que se dizem pertencer ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, quando na verdade não o são. Isso também é uma forma de revolta, uma forma de demonstrar revolta contra o senhorio de Deus, contra o governo de Deus. E nós estamos vendo isso nos nossos dias, Estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Pessoas que dizem cristãos, mas na verdade a conduta, o testemunho, os frutos não revelam que eles realmente são servos de Cristo, que são realmente seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, de forma alguma. As suas atitudes revelam que eles são filhos da mentira, filhos do engano. Eles amam a mentira, amam o engano, e na verdade são filhos do diabo, Se não são filhos de Deus, são filhos do diabo, porque fazem as obras do seu pai, que é o diabo. Então nós vemos isso e percebemos que tudo isso reflete, essa atual situação, a agitação das nações, mas a Bíblia também fala sobre o cessar das guerras, Aqui no verso de número 6 ainda ele diz assim: ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Ou seja, não adianta, irmãos,
o mundo se revoltar, não adianta as nações se unirem contra o Criador, não adianta, basta uma palavra, ele ergue a sua voz e a terra se derrete, a terra por uma palavra dele se derrete. Então esse é o Deus que nós servimos, por isso nós temos a confiança, a certeza de que não seremos atingidos, porque ele é poderoso sobre toda a terra, sobre todo o governo da terra. Nenhum governo terreno é maior, é mais poderoso do que o governo do Criador, o governo do Eterno. E nós veremos isso no final desse tópico. O comentarista diz, cita aqui um verso, né? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse salmo também aponta profeticamente para o final, né, dos tempos, quando Cristo realmente reinar sobre a terra e o diabo ser totalmente extinguido, totalmente aprisionado e não mais a ter permissão para agir sobre a terra. E aí o texto diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Glória a Deus por isso. Nós aprendemos nesse tópico que devemos ter completa confiança no agir de Deus, pois em meio ao caos, Deus traz o livramento e que a sua presença é o sinal de auxílio e provisão e Ele é o nosso Senhor. Último lugar, último tópico, rapidamente para nós encerrarmos. Agora falaremos sobre as relações importantes e inspirações desse salmo, o salmo número 46. Deus abençoe a irmã Marilene, paz do Senhor. Deus abençoe a irmã Bel Souza, paz do Senhor. Irmão Júlio, Deus abençoe. Irmão Edivaldo, Rogério, Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Vamos lá, último lugar, relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre o Salmo 46, 47 e 48. Relações entre os Salmos 46 e 47. Os Salmos 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem o Deus de Israel, reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Conclama os povos a louvar pela sua majestade e o rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nesses salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Olha só, então o Salmo 46 tem uma relação, né, com o Salmo 47, é isso que o comentarista está dizendo aqui, ó. Possui muitas ideias afins, ideias semelhantes, né, ideias parecidas, né, ou ideias consequentes. Ó, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. É isso que demonstra o Salmo 47. Depois, com o tempo, você pega o Salmo 47, o Salmo 48, leia os três salmos juntos em sequência, você vai perceber uma certa sequência nos atos, né? Parece que o Salmo 46 é um complemento, aliás, o Salmo 47 é um complemento do 46, assim como o 48 é um complemento dos dois salmos anteriores. Isso revela essa proximidade dessas ideias desses salmos. O comentário bíblico Moody menciona que o Salmo 46 a 48 forma uma trilogia de louvor do salmo, na trilogia que expressa a confiança em Deus, desenvolve o pensamento expresso em 46:10 e 48:2. De acordo com o Talmud, o Salmo 47 era usado pelo judaísmo posterior nas comemorações do Ano Novo Judaico. Em seu aspecto profético, esse salmo cumpre-se no futuro reinado de Cristo sobre a terra. 3.2. A relação entre os Salmos 46 e 48. Há também paralelos entre o Salmo 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os dois últimos versos, o 13 e o 14, pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte.
uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo, não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamar a outros, começando por nossa família, as virtudes daquele que nos chamou e o seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam mesmo após a morte. Então também o Salmo 48 tem esses paralelos com o Salmo 46, depois você lê com calma em sua casa, com tranquilidade, lê esse Salmo também, você vai entender a forma com que o Salmo é abordado, né? E fala sobre as grandezas do Senhor, e o salmista escreve, tudo indica que o mesmo escritor do Salmo 46 é o mesmo 47 e do 48, né? O comentarista, como eu já disse no início, o Warren Wiersbe, que é esse comentarista desse comentário aqui, ele diz que quem escreveu esse salmo, ele acredita que quem escreveu esse salmo foi o rei Ezequias. E ele escreveu justamente quando o rei Senaqueribe cerca a Judá, né, em especial Jerusalém, e o rei Ezequias vai clamar ao Senhor, né, vai buscar a Deus por socorro. E aí a Bíblia diz que a resposta de Deus vem através do profeta Isaías, quando Isaías diz: essa peleja não tereis que pelejar, né? Essa luta não é sua. Ele está afrontando não o povo de Israel, não o rei de Israel, mas ele está afrontando o Deus de Israel. E quando o nosso inimigo afronta o nosso Deus, aí o nosso Deus toma a frente da nossa batalha, porque a luta não é nossa, a luta é dele, e aí ele toma a frente e luta por nós. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, na noite, em uma só noite, de madrugada, o anjo extermina 185 mil soldados do exército assírio, e aí dá o livramento e dá a vitória para o povo de Israel. Quando você lê o Salmo 46, você percebe, irmãos, que faz muito sentido, né? Esse comentário do Wiersbe faz muito sentido, porque por exemplo, no verso de número 9, ele diz assim, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros com chama de fogo. Ele diz: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações e sobre a terra. É como se o exército de Israel saísse de manhã no arraial assírio, né, fora dos portões de Jerusalém, e visse todo o exército exterminado. E aí o salmista diz: ele faz cessar a guerra. Só ele tem poder de fazer cessar a guerra. É como se o exército olhasse e disse: meu Deus, tudo já está destruído, nós não precisamos nem levantar uma espada, nem desembainhar uma espada, porque a guerra era de Deus, e Deus exterminou o exército inimigo, ou seja, ele fez cessar a guerra. Em uma só noite ele fez cessar a guerra. Então fique tranquilo, se você está passando por luta, por guerra, por tribulação, Deus é poderoso, e na hora certa ele vai agir na sua vida. E não será algo assim que você não vai, e será algo que você não vai entender, será algo sobrenatural. Você vai olhar e vai dizer: mas acabou? Pois é, acabou, porque quando Deus age, ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Em último lugar, a inspiração de Lutero vinda desse salmo, do salmo de número 46. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor, tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que a sua composição ocorreu por volta do ano 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender as suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Graças a Deus por isso. O comentário do professor diz: segundo Carolina Lacerda, Castelo Forte tornou-se mais tarde o hino da Alemanha protestante, de acordo com a himnóloga Ethel Dowsey. Ele se espalhou por todo o país, até os inimigos de Lutero afirmavam que o povo inteiro estava cantando uma nova doutrina. Anos depois, sua melodia foi utilizada por Johann Sebastian Bach em 1685 a 1750, foi quando viveu Sebastian Bach, para criar a cantata BWV,
no século XIX. O compositor Félix Mendelssohn empregou-se no último movimento da sua Sinfonia Quinta, intitulada A Reforma, e considerada uma obra-prima. Hoje, quase 5 séculos após ter sido composto, Castelo Forte é cantado em todo o mundo, em diversas línguas. Quando o cantamos, louvamos a soberania do Senhor, somos encorajados a prosseguir confiantes em Deus e reafirmarmos a nossa esperança, não nessa terra, mas em seu reino. Então, o Salmo 46 também foi uma inspiração para Lutero, que foi o grande reformador, um dos grandes reformadores, que fizeram parte da reforma protestante, que iniciaram um processo de mudança da igreja, de transformação da igreja, que vivia em uma época muito sombria, uma época que estava totalmente apostatada, uma forma apóstata da fé, mas Lutero foi usado por Deus como um grande reformador. E ele, por inspiração do Salmo 46, ele escreveu o hino Castelo Forte, que é um dos hinos mais conhecidos do mundo. Se você não conhece, se você nunca ouviu, coloque aí no YouTube, você vai ouvir esse hino. É cantado em diversas línguas do mundo todo, um dos hinos mais conhecidos do mundo, e traz uma mensagem muito gloriosa, porque ele foi inspirado no Salmo 46. Ele fala sobre a segurança, Lutero fala sobre a sua segurança, Você viu aqui que eu li aqui um trecho do hino, ele diz assim, ainda que o mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. Olha que segurança, olha que expressão maravilhosa que Lutero expressa através dessa composição do hino Castelo Forte. Enfim, para encerrarmos, a conclusão diz assim: aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. Meus irmãos, não apavorem o seu coração com o que nós estamos vivendo no mundo. Tenha sempre a certeza, o final é feliz para aqueles que confiam em Deus. O final da nossa vida, o final da nossa existência, o final dessa história contada no mundo hoje vai ser um final feliz para aqueles que confiam em Deus e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue guardando as nossas vidas e nos livrando de todo mal. Creia, confie em Deus como seu refúgio, como sua fortaleza e como seu socorro bem presente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que Deus abençoe o seu domingo. Se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos aqui aprendendo mais uma lição, será a lição de número 6. Nós falaremos sobre um chamado ao arrependimento. Não perca essa lição é profunda, essa lição é maravilhosa. Um chamado ao arrependimento é algo que nós precisamos meditar sempre, Então você não perca essa lição. No próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos juntos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa e tão especial. Eu quero te agradecer pela vida do nosso irmão Diácono Jacques, que esteve aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando, Senhor, nessa aula online, nessa transmissão online, nessa manhã. Também te louvar pela vida dos seus filhos e filhas que nos acompanharam através dessa transmissão, Pai. Cada família que foi alcançada nessa manhã pelo ensino da Tua Palavra. Senhor Jesus, com todas as nossas limitações, com todas as nossas fraquezas, nos esforçamos ao máximo para fazer o melhor para a Tua igreja, para o Teu povo. E nós cremos, Pai, que aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor é capaz de fazer por nós. Que o Teu Espírito Santo continue falando nos corações, instruindo a verdade dessa palavra, Senhor. Que não falte a nós a confiança e a certeza de que o Senhor está conosco, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das lutas e provações, mesmo quando tudo parece, Senhor, estar fora do lugar. Ainda assim, o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor permanece no trono e nada foge do Teu controle, Senhor. Ajude-nos a confiar nisso, a ter essa convicção inabalável de que no Senhor nós somos guardados, protegidos e amparados para a glória do Teu nome. Senhor, fica conosco neste domingo, nos traz também à noite para mais um culto online, para mais um culto de celebração. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida e a família de cada um dos Seus filhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos e nos vemos aí nos próximos cultos online, nas próximas aulas. E se você também vier ao culto, vier à igreja, estaremos aqui também para servir, para orientar, para o que você precisar. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo. Se você puder, levante a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo, que seja conosco para sempre e conosco sempre permaneça. Digamos todos juntos, amém. Está terminada essa aula, em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.